um dia, mesmo que seja à noite. Deve estar parecendo aí que a minha voz está diferente. E isso é porque eu mudei o programa de captação de voz, porque o outro deu problema. O que aconteceu? Eu gravei um episódio inteiro sobre as minhas dificuldades. Ficou gigante, mas eu gostei, eu tinha gostado do que eu falei, porque foi profundo e foi bonito e eu fiz reflexões profundas sobre o amor e sobre a minha existência, as minhas dificuldades. E no final dele eu descobri que a minha maior dificuldade é em gravar podcast. Porque ele ficou péssimo, ele ficou soprado, ele ficou o programa inteiro soprado. É impossível de escutar, é insuportável. Então, o que eu fiz? Eu botei minha meia no telefone, porque eu tava testando gravar sem meia, porque eu tô aprendendo ainda. E gravei de novo, pela segunda vez. Se o primeiro tinha 40 minutos de gravação, ou mais, eu acho que tinha até mais. Eu brinquei que o programa sobre as dificuldades teria horas e horas, e é muito triste comprovar que isso realmente era verdade. Então, o meu pessimismo sobre mim mesmo, geralmente, se mostra correto. Então, em toda a minha perseverança de aprender a falar sozinho e de ajudar a superar as minhas dificuldades com esse podcast, eu gravei pela segunda vez. E na segunda vez já teve 20 minutos, porque eu já tava completamente sem paciência de falar tudo de novo e de contar todas as histórias novamente. E o segundo também ficou ruim. Por quê? Aí sim, aí não foi culpa minha, da minha incompetência só. Aí é um pouco culpa da minha pobreza. O meu celular, ele resolveu ficar lento e algumas frequências foram cortadas, então ficou tudo picotado, eu não sei o que aconteceu. A minha meia, nesse caso, não me salvou. E ele já tinha ficado, essa segunda vez, já tinha ficado com metade do tempo. Então, como eu perdi a segunda vez, eu pensei, vou gravar a terceira, vai ter 5 minutos. Eu vou falar, essas são minhas dificuldades, vou dar uma lista e vou dar tchau. Então, para esse podcast, eu vou falar sobre outro assunto que eu estava planejando mesmo. E o das dificuldades, eu vou mudar o formato, para não ser tão chato para eu gravar de novo. Porque eu não vou conseguir gravar de novo da mesma forma. A parte bonita do podcast vocês nunca vão ouvir mais. E essa é a única vantagem de eu ter perdido. Eu posso falar que foi o melhor episódio da história. Que foi muito bom, que foi muito reflexivo, muito profundo. Que vocês iam chorar e que ia ser uma comoção total, ia ser um sucesso. Porque ninguém nunca vai ouvir. Mas eu salvei um pedacinho. Olha a ironia, eu salvei um pedacinho irônico e eu vou tocar aqui pra vocês curtirem o pedacinho que eu salvei. Sendo sincero aqui, se esse episódio foi pro ar, saiba que é mais uma vitória. Então, por conta desse problema, eu inventei outro formato para falar das minhas dificuldades, que deve ser o próximo a sair. E hoje eu vou falar de mim como personagem, porque eu, Júlio, sou o personagem. Porque da forma como eu fui concebido, é conceitualmente impossível o meu criador aparecer aqui no meu lugar. Porque eu só existo nesse contexto. E esse contexto é exclusivamente meu. É um pouco complexo, a minha cabeça é um pouco bagunçada. Imagina eu tentando explicar isso pra vocês agora. Então, paciência, vem comigo que o fluxo mental é isso. Eu poderia escrever e seria muito mais fácil, porque eu ia consertar tudo, ia deixar totalmente inteligível. Mas aí não seria fluxo mental, seria fluxo literário. E essa não é a proposta. A proposta é eu vir aqui e falar meio no improviso mesmo. Então, é isso. É isso que me ajuda, é isso que eu preciso. Então hoje eu vou falar sobre mim, que sou um personagem. Então, primeiro, eu vou falar das semelhanças. Quais as semelhanças entre mim e o meu criador? Bom, para adiantar aqui a parte mais sem graça, é que eu sou o meu criador 99%. A gente é 99% igual. Todos os sentimentos, emoções, sensações, experiências, histórias, é tudo importado do verdadeiro. Tudo vem de lá. Todos os traumas, eu só consegui coisa boa. Porque eu não pretendo mentir aqui. Eu quero ser autêntico. Eu tenho que ser autêntico. Principalmente porque no episódio perdido eu falei dos propósitos e é trabalhar as minhas dificuldades. Então, se eu mentir aqui, não faz sentido. Não trabalho nada mentindo aqui. E eu também não sou ator, então eu não faria um personagem bom. Eu não sei fazer um personagem. Então, 99% de mim sou eu.
Então por que eu fui concebido se eu não tenho nenhuma dessas características diferentes do meu criador? Eu não sou mais divertido, eu não sou mais inteligente, eu não sou mais engraçado. Eu só herdei os defeitos e os problemas. Pra quê então? Eu consigo ver, mais óbvio, 2 motivos. O primeiro é porque eu preciso dessa separação. Eu existo somente nesse contexto e tem que se manter assim, eu não quero que os contextos se misturem. Porque eu tô para trabalhar minhas dificuldades e eu tô para conseguir novos amigos. E eu não quero que o que eu fale aqui também afete a minha vida. Porque, como eu disse, eu trabalho com a minha imagem também. Então eu não posso me expor. Dessa forma, eu me sinto mais livre para ser uma pessoa um pouco diferente. Os contextos não se misturam. Eu vou contar um segredo aqui, que eu tenho um podcast irmão de um amigo meu, que é completamente diferente, porque ele é ele. E eu vejo vantagens e desvantagens nisso. Primeiro, que o podcast fica um pouco mais nichado entre os amigos, porque ele tá preso ainda na pessoa que ele é, porque os amigos conhecem ele. Por outro lado, isso facilita a divulgação, porque ele já tem 30, 40 pessoas que escutam. Então, tem suas vantagens e tem suas desvantagens. Eu fico mais protegido sendo um personagem e não me expondo, ou não dando outros meios para me contactar em outros contextos. E também eu perco em divulgação. Ainda falando um pouco sobre as semelhanças entre eu e o meu criador, e talvez esse seja o motivo mais forte, mais que o anterior, eu tenho um defeito muito forte, que eu tenho um jeito peculiar de narrar as minhas histórias para os outros. Porque eu não sou completamente fechado, mas eu sou fechado em uma coisa, na minha interpretação. Eu não conto fato a fato, eu conto já dando a minha percepção das coisas. E por que eu faço isso? Eu já falei isso na terapia com a minha psicóloga, até eu não ter dinheiro mais para voltar. Mas por que eu faço isso? Eu acho que eu faço isso porque eu sou sensível e eu não gosto de ser questionado. E eu não gosto de errar. Então, se eu dou a sequência de fatos e dou a minha impressão no final, a pessoa ela pode discordar de mim. Mas se eu conto as minhas narrativas, já dando as minhas impressões e as minhas percepções, eu evito isso completamente. É impossível a pessoa me questionar, porque eu já tô dando a minha visão da história. E isso não é só na maldade. Na verdade, não é na maldade. Eu aprendi a ser assim, na verdade. Talvez por ser sensível e não gostar de ser questionado, talvez. Mas também porque eu não tive uma aprendizagem de narração de histórias. E isso eu vou falar no próximo episódio. Mas eu acho que essa é uma parte importante também. Eu não aprendi a guardar minhas memórias. Eu não aprendi a ter carinho pelas minhas memórias. Não dessa forma, não fato a fato assim, não como as coisas aconteceram. Eu sempre guardo as minhas impressões do momento. E é assim que eu funciono e talvez esse podcast me ajude com isso também, a ter outra forma de guardar minhas narrativas. Uma forma mais específica para que eu possa contar aqui. Que não faz sentido eu guardar essas narrativas de uma forma diferente se eu não tenho para quem contar, nem que seja para um celular com a meia. Mas eu nunca tive para quem contar. Os meus contextos sempre foram muito separados. Isso que acontecia na escola ficava na escola, o que acontecia em casa ficava em casa. Eu nunca trouxe de um lugar para o outro. Então eu acho que esse é uma outra hipótese do porquê que eu faço um podcast sob a proteção de um pseudônimo. E por que o meu amigo é completamente diferente, o oposto disso. Ele não tem o menor problema em se expor. Eu gostaria de ser assim um dia. E quais as diferenças então, né? A primeira é que eu sou completamente autocentrado, porque eu só existo nesse contexto onde o propósito é falar de mim. E o meu criador é completamente diferente disso. Eu não gosto de falar de mim. Eu até falo de mim, mas com essa proteção que eu citei anteriormente. Então essa é uma diferença importante. E isso é triste e com certeza é sem graça, mas aqui o foco sou eu. Outra diferença tem a ver com a linguagem. E sobre a linguagem tem 2 pontos. Um é mais simples, que é eu não uso jargão técnico pra nada, porque eu não quero essa responsabilidade. E às vezes é até mais difícil eu explicar o que eu tô querendo explicar sem usar jargão técnico. Mas mesmo assim, eu não quero essa responsabilidade. Eu não quero vir aqui e ter que estudar demais pra fazer meu podcast, porque esse não é o propósito. Eu quero vir aqui e falar o que eu quiser, sem compromisso em estar certo, porque eu tô falando de mim. Vai ser pura e exclusivamente a minha visão das coisas. O outro ponto da linguagem tem a ver mais com o propósito. Eu quero criar uma comunidade saudável. Eu não quero uma comunidade agressiva de jeito nenhum. Não é isso que eu preciso, não é isso que eu quero. Antigamente, eu fiz
Eu cursei outra faculdade, em outro estado, como eu falei, e eu sofri muito lá, como eu falei também. Só que eu tinha um jeito de agir que refletia muito em como eu era tratado. E a minha visão era a seguinte: eu era sincero, eu era eu mesmo, com todo mundo, por mais que eu não conhecesse. E a minha ideia irrefutável na época era que eu vou ser eu mesmo, quem for amigo de verdade, e quem gostar de mim pelo que eu sou, vai se aproximar. E não vai se aproximar não, né? Não vai se afastar, porque eu era extremamente desagradável. Eu sou muito sincero, como já deve ter percebido, e muito direto. Então eu fazia piada com quem eu não tinha a menor intimidade. E pra mim esse argumento era irrefutável. Não, é assim que eu consigo amigos de verdade. E foi verdade, deu certo, eu consegui ótimos amigos nesse estado. Só que tem um problema nisso: a nossa amizade era baseada no desapego, porque a gente se maltratava muito um outro. Apesar de se gostar, e hoje só que a gente consegue admitir isso, a gente se maltratava muito. E uma amizade baseada no desapego, quando você tá mal, ela não tá ligando pros seus problemas, porque a nossa amizade era baseada nisso. E são bons amigos? São bons amigos, mas de um contexto específico. Uma amizade baseada num fator específico, que era o desapego, pelo que as pessoas falam. E só que eu não via um problema muito fundamental nesse argumento. Eu afastava pessoas que me aturariam depois e que gostariam de mim pelo que eu sou, mas não na primeira impressão. Porque não é assim que as coisas funcionam. Você tem que adquirir aquela intimidade com a pessoa para falar com ela como se ela fosse seu amigo. E é óbvio que eu fui odiado na universidade inteira, tirando esses 4, 5 pessoas. E isso afastou muita gente. Eu senti muito forte como é ser odiado por todo mundo. Eu ouvia isso. Como eu era bocudo, eu cava e eles provocavam de volta, é óbvio. Então eu ouvia na roda, ih, chegou o chato, qualquer coisa assim. Ou então eu mesmo falava pra me adiantar, ih, agora que eu cheguei, tal pessoa vai embora porque não gosta de mim. Eu era essa pessoa insuportável. E o que eu consegui? Um clima insuportável. Eu consegui ser odiado por todo mundo, é óbvio. Então, voltando, né, falando da linguagem, uma diferença fundamental, eu não sou mais assim, em contexto nenhum, eu sou até bem o contrário disso. Mas aqui, especificamente, isso vai se intensificar muito, porque eu quero uma comunidade saudável de ouvintes. Então aqui eu tenho que ser mais tolerante, mais gentil. Mesmo que isso não consiga ser simpático, porque isso eu percebi ouvindo podcast que eu não consigo mesmo, então não tem como mascarar essa parte. Mas eu tenho como regular o resto, eu tenho como não ser ofensivo. Eu tenho como me policiar mais, eu tenho como gritar quando eu for ofensivo, simples assim. E isso tem o propósito de criar uma comunidade saudável. Eu quero uma comunidade tolerante, gentil, amigável, compreensiva, porque é disso que eu preciso no momento. Aliás, no momento não, né? É disso que todo mundo precisa o tempo inteiro. E é esse tipo de gente que eu quero atrair com esse podcast. É esse tipo de gente que vai me ajudar, é esse tipo de gente que talvez nessa comunidade as pessoas consigam se ajudar. Então, esse é outro ponto da linguagem, que difere um pouco de mim pro meu criador. Não que ele seja completamente ofensivo, óbvio que não. Mas aqui eu vou ter 3 vezes mais cuidado com isso. Por hoje, era isso que eu tinha para dizer. Me mande um e-mail, faça parte dessa comunidade bonita que eu tô tentando criar. Manda uma perguntinha, manda qualquer coisa. Hoje, por exemplo, e isso foi completamente espontâneo, eu juro. Temos um pedido de beijo. Adivinha de quem? Da minha esposa, minha única ouvinte por enquanto. Então, um beijo, meu amor. Eu te amo muito. E outra pessoa também, que não me pediu beijos, mas eu vou mandar mesmo assim, é a minha terceira ouvinte. Eu já tenho 3 ouvintes e isso eu tô contando comigo mesmo. Que eu mostrei pra ela. E ela vai aparecer no próximo. Então, pra você que tá ouvindo, você sabe quem é. Um beijo também. Muitas saudades. E pro resto, tchau. Beijo também. Pra ninguém ficar sem.